Galera, o objetivo de hoje, tá? Dessa mini aula de hoje, é pra galera que tem dificuldade em identificar movimentos de tendência, saber registrar topos e fundos, principalmente LTA e LTB. É muito simples, muito fácil, né? Principalmente para quem já tem um pouco mais de tempo de tela. Mas para quem está começando, acaba pegando topos e fundos que não tem muito valor e isso acaba atrapalhando o trade no dia a dia. Tá, e aí, pensando nisso, eu estava conversando mais cedo hoje de manhã com um colega que opera também. Ele tinha essa dificuldade, eu pensei, poxa, muita gente deve ter isso aí, cara. Tipo assim, a gente que tem um pouco mais de experiência, a gente olha para o gráfico e já começa a perceber esse tipo de ligação, entendeu? E começa a marcar nosso gráfico. Mas quem não tem, acaba identificando uma certa dificuldade. E pensando nisso, eu vou passar para vocês como é que eu fazia lá no começo, tá lá quando eu estava aprendendo, um jeito muito fácil. Eu vou até pegar uma ferramenta que eu vou explicar primeiro, antes de tudo, qual é a ideia. Eu acho que a essa altura todo mundo já conhece a teoria de Dow, né? A teoria que diz que uma tendência de alta é composta por topos mais altos e fundos mais altos. Só que o que acaba passando batido, muitas vezes, é que uma tendência ela tem outras tendências por dentro, né? Por exemplo, uma tendência de alta em um time frame, por exemplo, vamos supor que isso aqui que eu desenhei seja uma tendência de alta no diário. Então está bem lógico que você tem aqui uma resistência que foi rompida e você tem aqui um suporte. Mas como o time frame é grande, você vai ficar pensando só em comprar, só em comprar? Não. Você pode operar as tendências que acontecem dentro desse movimento. Por exemplo, aqui é a tendência de alta dentro desse movimento. O preço começa a falhar e ele começa a virar uma tendência de baixa. E nessa tendência de baixa, você vai ter no final da correção uma nova tendência de alta. E dentro de cada perna dessa daqui, ó, tem uma outra tendência. Dentro de cada movimento desse tem uma outra tendência. Então, essa é uma questão para a gente observar, né, no nosso dia a dia, porque às vezes acontece da gente fazer uma operação e ela de repente voltar e contra a gente pensa, poxa, mas eu comprei no suporte. Mas na verdade o seu suporte, ele pode ter uma resistência bem colado nele de um time frame maior que você não viu. Então marcar essas regiões é fundamental. E como é que eu fazia? Eu usava a ferramenta de canais, tá? E eu fazia dessa forma aqui. Eu traçava cada pernada com a ferramenta de canal. Então eu sei que dentro desse canal o movimento começou aqui e terminou aqui, certo? Então eu sei que aqui é um suporte e aqui em cima é uma resistência. Quanto maior o time frame, eu costumo deixar a linha mais grossa. Isso é para identificar que ali é uma resistência, um suporte de maior força. E aí na correção a gente faz a mesma coisa. Nós temos, olha só, você tem que tentar pegar os pontos mais repetitivos possível, tá? Por exemplo, isso aqui ficou de fora, ficou totalmente de fora. Podia ser aqui, ó, uma nova tendência. Perdão. Aqui, a partir desse momento que ele rompeu, ele podia configurar uma nova tendência. Mas não foi o que aconteceu, ele voltou para dentro do canal. Enfim, vamos lá, vamos continuar. Eu vou marcar ele aqui e vou deixar. O que é que a gente sabe agora? Que nós temos aqui um suporte e nós temos aqui uma resistência. O preço começou a cair e agora ele perdeu o canal. Perdeu esse movimento de baixo. O que é que ele vai fazer? Ou ele vai voltar para dentro do canal, se não tiver força, ou ele vai continuar subindo. Então nós temos aqui, ó, um movimento de alta. Nós temos aqui a continuidade desse movimento. Então, ó,
Vê sinal desenho da teoria de Dow, ó. E vai. Né? É claro que a gente não encontra ele bonitinho como é desenhado. Mas agora a gente já sabe que nós temos aqui um suporte, temos uma resistência e aqui embaixo temos outro suporte, que foi onde nosso pullback chegou ao fim, no movimento de alta. Beleza, já sabemos disso. Mas dá para operar com isso? Não, porque esse aqui é o gráfico diário. Eu estou traçando aqui referências. Eu começo a ter referências a partir daí e começo a dar uma cara para as minhas marcações, para os preços que eu julgo importante. E agora vamos para o gráfico de 60 minutos. Tira esse zoom. Olha só, pelo gráfico de 60 já começa a ficar mais claro os movimentos, né? Eu vou pegar os movimentos mais recentes. Quem quiser, é bom pegar os anteriores também. Por exemplo, a partir daqui, ó, desde o dia 9 pra frente, você percebe que tem um movimento bem padrão. Então ele costuma fazer, ó, olha esse topo. Quem aqui pegou esse topo, vendeu, pegou essa venda. 1000 pontos aqui, 800 pontos, 2000 pontos, enfim. Mas vamos lá, vamos continuar. E aí, ó, no time frame menor, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou puxar minha linha aqui, o canal. Eu tenho que pegar os pontos que mais se repetem, para ele tentar ficar o mais similar possível. E aí eu jogo o canal pro outro lado. Pronto. Eu vou até marcar isso daqui dessa forma. E aí, ó, perdeu o canal, tá vendo? Ele perde, ele volta pra testar. E se ele não conseguir voltar pra dentro, ele tá caindo. Então se tem uma pernada de alta, e agora inicia uma correção. Olha só. E aqui você começa a configurar o seu gráfico. Você começa a ter uma visão melhor do que está acontecendo no preço. Esses canais aqui, galera, eu tiro tudo, tá? O que é que eu preciso saber? Eu preciso saber que aqui embaixo é um suporte, que aqui é uma resistência e aqui é outro suporte. Então vamos lá, a gente marca. No finalzinho aqui, nós temos um suporte. No topo, nós temos uma resistência. O preço rompeu, tá? Olha o movimento. Subiu, corrigiu e subiu. Rompeu o topo, confirmando a tendência de alta, né? É o movimento mais padrão que a gente conhece, que é esse aqui, ó. Tendência de alta, tendência de baixa. Tá? Não vou nem entrar muito nesse assunto, acho que todo mundo já domina. Se alguém não dominar, na próxima, quando abrir o fone aí, a gente tira as dúvidas. Vamos continuar com a nossa marcação. Olha só. Nós temos agora uma nova perna de alta. Aí, o que isso aqui impede, cara? Que, por exemplo, nós temos esse topo. Beleza, vamos marcar ele, mas não agora. Porque nesse momento aqui, ó, ele é só mais um movimento dentro dessa pernada de alta do H1. Tá? Quando a gente diminui o time frame, ele vai aparecer com mais evidência. Aí a gente pega ele. Então nesse momento, o que é que a gente quer? A gente quer um novo movimento que perca esse canal. Vou destacar o canal. Pronto. Eu quero uma nova correção. Olha a correçãozinha dele aqui, como foi pequena. Olha só. Muito simples de se fazer. E você começa a pegar os preços melhores. Os suportes e resistência melhores. A gente tem aqui agora, ó, um topo e um fundo. Tá? O lugar mais baixo que ele pegar no canal e voltar a subir é um fundo. Se for o contrário, se for tendência de baixa, o lugar mais alto que pegar e voltar a cair é um topo. Então nós vemos aqui e colocamos uma linha. Aqui parece que está próximo entre essa linha e a outra, mas o time frame aqui é grande, né? É 1 hora. Então quando a gente diminui o gráfico e ninguém opera 1 hora, quando a gente botar para 5 minutos, essa diferença aqui aumenta pra caramba. E aqui nós temos um topo.
Vamos procurar um novo movimento. Olha aqui. Vê? Pronto. Então nós temos agora. Olha quando ele saiu do canal. O preço estava subindo dentro do canal e começou a cair. Então você tem aqui um topo. Quem tinha esse topo marcado, vendeu hoje. Hoje, né, 1.200 pontos. Hoje. O preço já abriu e caiu. Não teve outra ali. Corrigiu um pouco aqui depois, mas quem pegou logo de começo, pelo menos 700 pontos tinha. Daqui pra frente, ó, tem uma questão. Você pode pegar até essa correção aqui. Olha só, mas é uma correção bem fraca, bem feinha mesmo. E o preço parou ali em cima. Enxergar esse tipo de movimento é importante porque ele nos dá muitos trades durante o dia. Ó, a gente percebe que aqui já tem um outro fundo, né, o final de um pullback. Olha aqui, outro fundo. Esse topo ainda é o mesmo. E aqui a gente não marca nada, por enquanto. Ou seja, ficou claro aqui o nosso movimento de alta. Olha só. Percebe como aqui, ó. Vou abordar isso aqui agora há pouco, ó. Existe no mercado uma frequência, né, algo que a gente utiliza muito para entender quando o mercado vai perder a força. Você consegue perceber que esse movimento e esse são bem parecidos? Esse daqui e esse são também parecidos, porém esse e esse não são. Logo, esse movimento de alta aqui, ó, perdeu a força. Essa pernada aqui, a segunda pernada, que era equivalente, na terceira já perdeu a força. Na quarta, ele já não conseguiu romper o topo e caiu. Então, vamos a frequência ela pode ser medida também, ó, em pontos. Vamos pegar aqui do final até aqui, ó. Olha só. Essa aqui seria a projeção. Percebe que ela já ficou mais fraca. A segunda pernada já perdeu força. Já caiu pra cá. A terceira perdeu quase a metade da força. Já caiu. Isso indica que a próxima ela já vai ter muita dificuldade para romper. Mas vamos lá. Fizemos isso aqui no H1. Se eu quiser puxar a partir desse momento aqui LTA, eu já consigo. Minhas LTAs são ligando os fundos. Se uma tendência é de alta, olha só, se uma tendência é de alta, nossas LTAs estão ligando os fundos de um fundo para outro. Então a próxima vez que o preço chegar aqui, eu quero comprar. Aí o preço vai com meu alvo no topo anterior, porque ele pode falhar o topo e cair, ou ele pode subir, assim como fez antes, né? Assim como ele rompeu o topo antes. Tração da LTA. Olha só. A partir do H1 eu começo a traçar LTA. Eu vou pegar os primeiros fundos, tá? Os mais próximos que eu marquei. E à medida que o preço for saindo desse fundo, eu vou puxando novas LTAs. Deixa eu apagar essa daqui. À medida que o preço for perdendo as LTAs, eu vou traçando novas. Por exemplo, se você tem isso aqui traçado, olha só, a movimentação do preço. Se você tem isso aqui traçado, você sabe que o preço subiu, corrigiu aqui, subiu e corrigiu. Ele perdeu aqui no pavio, mas fechou acima. Então aqui é compra, compra em cima da LTA. O preço foi.
voltou para essa LTA de baixo. Aqui é outra compra. Enquanto ele estiver em cima, você vai comprando. Tá vendo? Vai comprando enquanto estiver acima da LTA. Quando ele perde a LTA, aí é hora de vender ou de esperar. Aqui, assim, quando ele perdeu a LTA, deu venda. A venda parou aqui e voltou a subir. Você já tem uma referência para puxar uma nova LTA. O preço caiu, você já tinha um novo lugar de comprar. E a compra é sempre até o próximo topo. Com a parcial aqui, ó. Se você tem um topinho aqui, ele pode segurar o preço. Mas qual é a ideia? A ideia é você não ficar marcando todos os topos. Imagina você ficar marcando tudo aqui. Cada topinho desse você marcar. Entendeu? Seu gráfico vai ficar muito poluído de regiões que não tem qualquer importância. Não tem qualquer valor. Vou diminuir um pouco o time frame agora. Eu estou no 60. Vou colocar aqui no 15 minutos. Pronto. No 15 minutos, a gente vai fazer a mesma coisa. É o mesmo esquema. Eu, por exemplo, já não preciso mais ficar puxando esses canais. Tá? Mas para quem precisa, para quem ainda está iniciando, é muito interessante para você não ficar pegando topos e fundos que não tem importância. Por exemplo, olha aqui no meio. Olha isso aqui. Vale a pena você marcar um topo desse? Não vale. Não serviu de nada para você. Não tem finalidade nenhuma. Esse daqui segurou e depois foi embora. Então, são topos totalmente fracos. Entendeu? Então vamos lá. Por que eu deixo essas pontas passando aqui, ó? Porque o mais importante é a harmonização. Tá vendo? Às vezes que ele vai encostando e respeitando. Tá vendo que quando bate nele volta? Essas são as regiões mais importantes. Vamos pegar uma correção agora. A correção aqui foi bem fraca, né? Foi até aqui e voltou a cair. Depois ele caiu. Percebe aqui que ele já está fazendo o movimento de tendência de baixa. O que a gente faz nesse momento? Puxa uma LT. Aqui. Você puxa uma LTB. Olha aqui. Com essa informação e com essa nós pegamos essa operação. A venda é curta? É. Já são 200 pontos, mas deu. É o que a gente vem buscar no mercado. 200 pontos. Então, vamos lá, vamos seguir. Eu tô no M15. No M5 vai dar um movimento legal no de ontem. Aqui, ontem, totalmente altista. A partir do momento que o preço rompe o topo, ele já vira tendência, né? Ele agora, a partir desse rompimento aqui, ele deixou de ser baixista. Então, por exemplo, você viu que aqui já tem uma linha marcada, a horizontal. Você tem esse fundo marcado. O que você vai marcar agora? Esse topo e esse fundo aqui. Olha só esse topo. O preço subiu, rompeu ele, voltou para testar e deu compra. E foi embora. Foi para cima. Vamos olhar o gráfico de 5 minutos agora. Olha só, dentro daquele movimento de 15. Olha dentro do movimento de 15 aqui também. Isso aqui são os candles de 5 minutos. Quer dizer, o mercado está caindo. Você sabe que ele está respeitando essa linha de baixa. Mas ele está totalmente baixista, né? Olha o movimento para baixo como é. Só cai, o mercado só cai. Você não precisa ficar esperando ele chegar lá no suporte para comprar. Não. Você sabe que ele está fazendo esse movimento aqui harmonizado, caindo, aí ele volta e cai. Volta e cai, ó.
Tá vendo? Se os topos estão cada vez mais baixos e os fundos cada vez mais baixos, a tendência é de baixa. É só vender. O preço chega aqui em cima, venda. Chegou aqui, ó. Aqui ele mostrou que tava falhando nessa região, venda. Voltou aqui, falhou de novo, venda. E vai embora. Ou seja, você não precisa ficar esperando uma tendência de baixa, no modo geral do índice para conseguir fazer uma operação de venda. Da mesma forma é a compra. Por exemplo, o mercado vem caindo aqui o tempo inteiro. Aí você consegue ter essa visão aqui, que é até mais apertar. Deixa eu apertar mais um pouco. Olha só. Você consegue ter essa visão de que tinha um canalzinho aqui que configurou uma perna de baixo. E aí ele chegou ao fim, ou seja, o preço saiu. Ele saiu, voltou para testar, não teve força para voltar para dentro desse canal, subiu, deu compra. Aí voltou a ser baixa de novo. Ó. Olha só, topo, topo, fundo, fundo, tudo mais baixo, tudo mais baixo. Então toda vez que ele chegasse aqui é venda. Chegou aqui, ó. Você poderia ter vendido e se destapado, o que faz parte, né? O preço chegou aqui, ainda era condição de venda, mas rompeu. Rompeu e acabou. Agora já foi. No dia seguinte ele caiu. Aí volta na tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes. No gráfico de 5 minutos, deixa eu apagar esses canais todos. No gráfico de 5 minutos, a gente tem a mesma coisa. Você tem um movimento de alta e tem uma correção. Você tem outro movimento de alta e tem outra correção. Quer ver o que é que dá pra fazer só com essa informação? Olha só. Vou colorir aqui. A gente sabe que o movimento tá, o preço tá altista por isso. Ó. O padrãozinho, o famoso padrão, né, de alta. E agora que a gente já sabe o que fazer, é só ligar as mínimas. Se a tendência é de alta, você liga as mínimas aqui, ó, e puxa uma LTA. Se puxou, se você viu, ó, aqui tem a mínima, fez um fundo, fez um pullback. Como é que confirma esse pullback? Quando o preço sobe, faz o pullback e rompe o pullback. E rompe o topo anterior. Rompeu o topo já era, pode puxar aqui, ó, uma LTA. Olha só, quando ele voltou, deu compra. Subiu, voltou. Se comprou aqui, ó, o preço foi, né? Não foi bonito igual esse movimento aqui, mas foi. Deu compra. Até o momento que ele perde. Aí não tem mais o que fazer. Ou seja, você teve só com essa informação, essa daqui até o rompimento. A partir do momento que rompeu aqui, você já poderia ter pegado essa compra. Olha só, 500 pontos. Inclusive eu comprei aqui ontem, tá? Olha só, mais 500 pontos, ou seja, 1000 pontos só por você ter identificado esse movimento aqui. Na verdade, você não precisava nem ter identificado tudo. Só em você perceber que o mercado subiu, fez pullback e rompeu o topo, você já tinha condições de traçar sua LTA. Traçou sua LTA, deixa o preço ir, voltar nela. Se ele se segurar em cima, é compra. Deixa ele ir, rompeu o topo. Essa LTA agora tem valor de novo. Voltou aqui, ó. Segurou, é compra. Até o momento que perde. Quando perder, acabou a brincadeira, né? E aí, se quiser, na M5, ó, você pode traçar também, estopos e fundos. Vê que alguns já estão batendo aqui, e nem precisa mais traçar. Mas se quiser, eu gosto de traçar o M5 com a linha mais fina, na verdade. Ou a linha mais fina ou a linha de outra cor. Aí, ó, o índice hoje, como abriu, dá pra gente considerar isso aqui um movimento só? Dá, né? Dá pra considerar só um movimento. Até o momento que ele perdeu, voltou pra testar. Nesse retorno pra testar, ó, não segurou. Aí ele caiu, foi lá no final, no fundo do canal e subiu.
entendeu? Então, esse esquema de você operar traçando esses canais vai te permitir muito isso. Você pega esse tipo de operação e olha, o preço saiu para aqui, o preço saiu para cima. Até o momento, você tem um outro suporte aqui, ó. Mas é um suporte só de pavio, né? Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de suporte. Então toda essa região aqui, ó, é região que o preço pode vir, bater e voltar. Entenderam, galera, como é que marca o suporte e resistência, LTA, LTB? Pode liberar o microfone aí, quem tiver alguma dúvida, pode falar aí. Então, aí no caso, tem que esperar o mercado agir, primeiro para depois estar tentando dar uma entrada, né? Exatamente, não dá pra gente ficar adivinhando, né? Quem tenta adivinhar perde. Você tem que esperar o mercado montar o que ele está fazendo para você fazer junto com ele. Por exemplo, aqui ó, dava pra gente enxergar o que? Esses dois fundos. Isso aqui é pro dia de ontem, tá? Não pro dia de hoje. Aí você vem aqui e traça uma LT, uma LTA. Olha só, o preço abriu embaixo, rompeu a LTA e deu a compra aqui. Então quem viu isso aqui comprou aqui embaixo, tá vendo? Vou tirar isso aqui para ficar mais claro. Vou tirar esses canais tudo aqui. Percebe aqui que quem viu esse fundo e esse e traçou uma LTA conseguiu comprar aqui embaixo? E outra, esse fundinho aqui, ó. Você tem um fundo aqui anterior. Sim, eu opero no 5 e no M2. Você tem esse fundo aqui anterior. Então toda essa região aqui é um suporte. Dava pra ter comprado aqui. Eu não compro na primeira batida. Eu prefiro comprar na segunda. Se eu tivesse esse LTA eu teria comprado aqui, mas como eu não tinha, eu comprei aqui, ó. Aí deu os 500 pontos. Como é que eu paro aqui? Bom, é isso aí, galera. Não tem segredo. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Pronto. E tipo assim, um colega meu veio me perguntando, né, sobre essa questão de topos e fundos. E realmente, pra mim hoje é bem fácil. Eu não preciso ficar olhando, marcando esses canais pra traçar. Eu olho pro gráfico e já sei que ali tem um movimento de alta, tem uma retração. Mas até você pegar esse jeito, é interessante, é legal você estar fazendo esse tipo de marcação. Porque, por exemplo, é, às vezes o cara olha pra isso aqui, ó, nesse time frame, e começa a enxergar um topo aqui, um fundo aqui. Quando na verdade aqui é um movimento só. O preço caiu. Somente caiu. Agora, se você tirar e reduzir o time frame, aí muda. Se você chegar aqui e diminuir o time frame, eu vou botar em outra cor. Vou botar em 5 minutos. Deixa eu ver se eu acho isso lá pra trás. Isso vai se achar agora, né? Aqui. Nossa, não cai mais não.
Se você botar em outro time frame, você percebe que ele tem de fato. Aqui, ó, caiu, ficou lateral, depois caiu de novo, fez um pullback e caiu. Ou seja, se você ligar esses dois topos aqui, ó, você tem a venda aqui de baixo. Que ele pareceu que ia romper, voltou para testar. Aqui seria um lugar de fazer compra se ele confirmasse, né? Se ele voltasse a subir. Mas como ele não voltou, ele caiu, é lugar de venda. Voltou para baixo da LT. No dia seguinte, ó, ele abriu em cima dessa LTA. É por isso que eu não apago minhas marcações de um dia pro outro. Ele subiu. Abriu em cima da LTB. E subiu. E foi embora. Aí à medida que você vai deixando o seu gráfico marcado, você começa a ter esse tipo de noção. O mercado subiu aqui. Olha aqui, lugar de comprar. Aqui, lugar de comprar de novo. Aqui em cima já não dá pra fazer muita coisa, né? Enfim, é basicamente isso. Não tem muito segredo. É só até pegar macete e vai fazendo esses canais aí pra quem não tem muita prática ainda. Aí depois você consegue enxergar tudo aí sem precisar traçar canal, precisar de nenhum artifício externo, entendeu? Só de olhar você já vai saber o que está acontecendo com o mercado. Beleza, galera? Ah, sinal de coloração. Pera aí, marcar resistência fortes contra retângulos ridículos como o pinote. Acha recom... Cara, eu não uso. Eu uso da seguinte forma. Vou te dizer como é que eu uso. Tá vendo aqui que eu marquei essas duas linhas? E como elas estão próximas, eu posso substituir ela por um retângulo, certo? Então eu sei que essa daqui é uma região que tem um suporte e uma resistência. Né? Tá cortando a voz, cara. Ó, sobre os retângulos. É, pode abrir o áudio agora, Luan. Sobre os retângulos, é isso aqui, ó. Se eu tracei meu gráfico e sei que aqui é uma região importante. Então, dentro dessa região, aqui dentro, no meio dessa bagunça, é um lugar que eu não quero operar. Porque tá muito próximo. O suporte e a resistência estão muito próximas. E observem como sempre que tem uma resistência e um suporte tão próximo, o mercado fica assim, ó. Olha só. Tá vendo? O que é que a gente quer pegar? O mercado saindo dessa região e buscando a próxima. Voltou aqui, saiu desse preço e foi buscar o próximo. Caiu aqui, saiu desse preço e foi buscar. Aqui eu teria saído. Olha só quando ele entra nessa região como fica. Quando ele sai, vai buscar o próximo. Entendeu? Agora quando entra, como ele fica. Aí é complicado. Eu evito operar nesses momentos aí. Sobre os sinais, cadê? Você usa algum sinal de coloração? Não, eu não uso. Na verdade, eu não sei nem. é, é, tem aquele do Coen, né? É legal ele, mas eu não uso não. Eu não uso porque ele funciona melhor em horário de baixa volatilidade. E quando o mercado está em baixa volatilidade é fácil, eu não preciso pelo menos disso aí. Sim, eu tô gravando, cara, tá rolando a gravação ainda. Eu não sei como funciona o Tabajara, cara. Eu acho que ele é bom. Eu já vi muita gente usando, já vi falar pra caramba, mas eu não uso. Eu não uso regra nenhuma de coloração. Eu uso só o gráfico mesmo. De vez em quando eu gosto de utilizar o MACD. Mas não fico preso a ele não, tá? Eu só. É aba 2. MACD, o que o Cohen usa, eu acho legal pra você pegar uma tendência maior. Você tentar pegar pernadas maiores. E aí como é que ele funciona? Ele. Eu tenho mania de usar essa ferramenta, cara.
quando ele cruza para baixo e o histograma tá vermelho, ele tá indicando venda. Mais ou menos aqui. Ou seja, deu bosta, né? Quem usou, quem usou o MACD aqui tomou stop. Olha só, virou aqui. Mas pô, o mercado tá autista, né? Olha aqui, por exemplo, deu venda. Mais ou menos aqui. Como é que você vai vender nesse momento aí? Como é que você opera isso aí? Se você conseguir ó, pegar esse topinho aqui e fazer uma venda, beleza. Mas dificilmente é uma coisa que a gente consegue enxergar na hora. O que a gente consegue enxergar é depois que acontecer isso aqui, ó, ligar esses topos e pegar essa venda aqui. Aí a gente consegue. Mas esse tipo de coisa aqui pra pegar no momento ali, muito difícil, cara. Então eu não uso muito indicadores por isso. Porque normalmente as informações que ele traz são muito atrasadas, muito defasadas. Acaba não agregando muito ao meu operacional. Eu opero só o gráfico e muitas vezes eu adiciono o book, livro de ofertas. Ele não aparece agora porque o mercado está fechado, mas o book, ele é aquele mesmo book que o pessoal do tape reading usa, só que ele fica plotado aqui no canto. Então você consegue ver, por exemplo, se em um certo nível de preço tiver muita intenção de compra, você vai ver uma barrinha verde aqui. Se em um nível de preço tiver muita intenção de venda, você vai ver uma barrinha vermelha. E aí dá pra gente ter uma ideia de qual preço está sendo mais bem negociado. Ou ainda o volumetric price, o volume por preço. Deixa eu ver, essa hora vai... pronto. Vou dar aqui e separar por agressores. Tá, o volume por preço, ele me dá a informação de que em alguns níveis de preço está tendo muita trocação de lote. Muito lote negociado. Por exemplo, aqui, muito lote negociado. Aqui também. Aqui. Então, o que acontece? A gente quer pegar o preço saindo dessas regiões. Se você compra aqui, ó, você sabe que pelo menos até aqui ele vai, porque não tem lote. Anteriormente, pelo menos anteriormente não teve lote, entendeu? Aqui embaixo, por exemplo, se ele perde esse fundo aqui, ele anda. Ele andou, mas aqui alguém agrediu e como não tinha lotes, não teve negociação, qualquer contrato, qualquer 100, 200 contratos tem força para bater o índice de volta. Entendeu? Então, o preço sempre vai buscar essas regiões de liquidez. É onde ele costuma operar melhor, trabalhar mais. Então, o ideal primeiro, você fazer sua análise gráfica, não ficar dependendo de indicadores, porque às vezes eles falham. Por exemplo, o book. Você pode estar lá esperando que o cara que está comprando aqui, você pode estar vendido, por exemplo. Você está vendido. Aí você vai e coloca a sua saída aqui em cima, que você viu um lote gigante de compra. Aí o cara na hora tira, e o preço vai embora e você estopou cedo. Estopou aqui com 50 pontos. Estopou não, deu take com 50 pontos. Sendo que era só um lote falso. Então você tem que fazer sua análise técnica, que é para não ficar dependente dessas informações que vão surgindo no decorrer das operações. As médias embaixo do gráfico, isso aqui é o volume. Isso aqui é só volume, cara, ó. Indicador, volume. Cadê? Ou não fica aqui? Agressão, é agressão. VAG, AVG, tá vendo? Volume de agressão. Ele mostra o saldo de agressão naquele período ali. Ah, sim, vou até aproveitar. Aliás, não, vou deixar para outro momento. Pra não prolongar demais, já tem quase 1 hora esse vídeo já, né? Olha, se você pelo Times in Trades você não acompanha bem o preço do índice. Você tem que acompanhar pelo cheio, porque é quem faz o índice mover. Por exemplo, 5 lotes do cheio equivale a 25 do mini. Então a diferença é muito grande, cara. É isso, tem que acompanhar o cheio.
ele tem que ter agressão. É porque o book agora tá fechado. Porque, ó, a questão toda, vou mostrar aqui no book. Você tem um lado comprador e tem um lado vendedor, né? E o que que acontece? Acontece muitas vezes de ter um spread. O spread é uma diferença de preço. Por exemplo, você tem aqui um cara não, né? Vamos supor assim, você tem 50 lotes na compra aqui, 50 lotes. E aí aqui embaixo você tem 5, 5, 5. O cara que chegar e tomar 65 lotes, vai jogar o preço, vai baixar esses níveis de preço tudo. Vamos supor que seja 100.050. Vai baixar para 100.045, 100.040, 100.035, de uma vez só. E no índice cheio tem muitas vezes que não tem lotes. E aí quando o cara agride, qualquer agressão pequena faz ele pular aquele ponto. E quando ele pula ali, no mini, você sente a violinada. Porque no mini tem liquidez, entendeu? Então quando no cheio tem spread, no mini dá aquelas violinadas. O mercado agride, só que está no nível acima do preço atual, por exemplo. Cadê o índice? Por exemplo, aqui. Supondo que aqui, ó, tenha tem um lote aqui nesse nível de preço. Tem certeza? Porque no meu sempre tem, velho. Não tá filtrado não o seu Times and Trades? Porque às vezes você colocou um filtro para não ver os contratos de 5 em 5. E tem horário do mercado que são esses daí mesmo que dá dá a liquidez. Principalmente que de 5 em 5 são os HFTs, né? Então os HFTs, quando você vê, vamos voltar pro Renko aqui, ó. Cadê mais? Deixa eu ver se consigo carregar o Renko agora. Os HFTs, ele opera em alta frequência. E a frequência deles, e a frequência dos HFTs, te dá aqueles movimentozinho bem padrão, onde o mercado fica fazendo o mesmo tamanho de pernada, tanto para alta quanto para baixa. O mercado fica fazendo isso, com as pernas do mesmo tamanho. Por mais que se mova em uma direção, você vai perceber que no book, por exemplo, não tem liquidez e o preço está fazendo isso. Essa pernada é do mesmo tamanho dessa, essa é do mesmo tamanho dessa. Só que ele começa, por exemplo, a tomar antes. Ele vai formando um movimento de alta. Aí quando o big player chega, ele derruba. A mesma coisa aqui, tá caindo. Os HFTs batendo pernadas do mesmo tamanho. Tudo igual. Quando chega num certo nível de preço, o big player levanta. Isso é muito comum de acontecer. Belezinha, galera? Mais alguma dúvida, alguma questão para colocar aí? Beleza, a gente tem um grupo no Discord lá que a galera opera junto. Se quiser, vocês chegam lá. Aí vão tirando a dúvida e operando. É bem legal, cara. Sim, sim, pega alguns assuntos que vocês tiverem dificuldades aí. Só mandar que a gente vai resolvendo. A gente marca um horáriozinho desse aí e vai todo mundo tirando as dúvidas. Beleza, valeu galera. Eu vou dar uma saída aqui.
É um prazer. Se ficou alguma dúvida, não hesite em perguntar, tá? A gente pode marcar outro dia para tirar outras dúvidas. Essa foi só para entender como marcar topos e fundos, LTAs e LTBs. Não tem segredo nenhum. Isso vai dar bem mais assertividade. Depois vamos combinar uma live pra gente fazer é, uma operação a respeito de entrada. Como entrar na operação no momento certo. Valeu, muito obrigado. Tchau, galera. Vou nessa, hein? Fui.